Todo mundo odeia imposto, pelo menos eu odeio imposto e, na minha opinião, o imposto é roubo. Mas será que tem alguma forma de você viver sem pagar imposto? E existem várias formas, na verdade. Eu não estou falando de sonegação, porque sonegar não é um planejamento tributário. O planejamento tributário de você não pagar imposto parte da premissa de que o Estado pode saber que você tem aquele recebimento, mas mesmo assim aquele recebimento não é um fato gerador para que o Estado cobre aquele imposto. Mas nesse vídeo eu vou falar de uma das maneiras que você pode legalmente não pagar imposto de renda, beleza? Mas antes, se inscreve no canal aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos pro conteúdo. Nesse vídeo eu vou te explicar uma estratégia que eu chamaria de nômade tributário, que é diferente do nômade digital. Eu já falei aqui em alguns vídeos no canal o conceito de residência fiscal. Vou deixar passando esse link aqui em cima do vídeo que eu falei sobre residência fiscal e vou deixar aqui também um link onde eu expliquei sobre o que é saída fiscal. E nesses vídeos você não precisa ver agora, mas você vai entender um pouco o conceito de que o que é que determina você como residente fiscal de algum país. Dito isso, eu vou também explicar brevemente aqui sobre esse conceito de residência fiscal. Residência fiscal basicamente é o que determina para quem uma pessoa ou uma empresa tem que declarar imposto de renda. Geralmente é o país em que você reside habitualmente. Então, se você mora no Brasil, é esse país que é sua residência fiscal. Se você mora nos Estados Unidos, é esse país que é sua residência fiscal. Se você mora em algum país da Europa ou da Ásia, é esse país que é sua residência fiscal. Obviamente que existem exceções, tipo se você é um cidadão americano e mora fora dos Estados Unidos, você também tem residência fiscal nos Estados Unidos, apesar de você ter residência fiscal no país onde você mora também. Se você já teve residência fiscal no Brasil e se mudou do Brasil sem ter feito saída fiscal, você também é considerado pela Receita Federal como um residente fiscal brasileiro. Mas aqui são exceções. Então, o que vai determinar se você é um residente fiscal de algum lugar ou não são uma série de critérios, mas todos esses critérios giram em torno de você ter relação, vínculo com aquele lugar. Então, se você passa mais do que 6 meses num espaço de 12 meses naquele lugar, geralmente o número mágico são 183 dias, porque se você fizer a conta, 183 dias dá em um espaço de 12 meses é um dia a mais. Então você não consegue passar 183 dias num espaço de 12 meses em mais de um lugar. E aí somariam 366 dias. Então, a não ser que fosse um ano bissexto, aí você conseguiria empatar. Você passaria 183 dias num país e 183 dias no outro. Mas normalmente, como um ano tem 365 dias, 183 dias durante um espaço de 12 meses, não precisa ser 183 dias consecutivos, você não consegue passar em mais de um país ao mesmo tempo. Então esse é um dos critérios. Tem outro critério que é chamado de centro de interesses vitais. E esses são critérios mais subjetivos, por exemplo, onde é que seus filhos vão à escola, onde é que está a sua relação financeira mais estreita, onde é que você tem conta em banco, onde é que estão seus principais rendimentos, onde é que está a sua morada principal, onde é que você aluga imóvel, onde é que você passa mais tempo no ano. Isso são critérios de desempate. Até quando você olha os acordos para evitar a bitributação entre os países, você vê que esses são critérios de desempate para determinar onde é que está a sua residência fiscal. A estratégia do nômade tributário se baseia nisso, que é diferente da estratégia do nômade digital. Por quê? O nômade digital, ele é aquele cara que ele não tem residência fiscal em local nenhum. Então, como ele está sempre viajando, ele é como se fosse um turista em qualquer lugar que ele vai. Por exemplo, se você sai do Brasil e viaja para a Europa, você passa um mês na Itália, lá Milão, não sei o que, Nápoles, Roma, você não vai ter que declarar imposto para a Itália, você não virou um residente fiscal italiano, você era turista, você entrou como turista, passeou e foi embora. A sua residência fiscal é no Brasil. Então, quando você é um nômade digital, imagine que você faz isso o tempo inteiro. Você vai para a Itália, passa 2 meses, depois vai para a França, passa 2 meses, vai para a Inglaterra, passa 2 meses, vai para, sei lá, pro Chile, passa 2 meses, pro Peru, passa 2 meses, pros Estados Unidos, passa 2 meses, pro México, passa 2 meses, depois vai pro Japão, passa 2 meses, depois volta pro Brasil, passa 4 meses. Você nunca vincula com local nenhum. Você sempre fica menos tempo do que o necessário para ser vinculado àquele local. Uma pequeniníssima interrupção no vídeo aqui para te dar um recado muito importante. Se você é um brasileiro que mora no exterior e tá cheio de dúvidas sobre essa questão fiscal, de saída fiscal, o que você pode, o que você não pode fazer, se você pode dar saída fiscal, se você deve, qual é a vantagem, desvantagem disso, como é que fica a sua conta bancária, seus investimentos, seu imóvel no Brasil. As respostas para essas dúvidas você pode encontrar em 2 lugares diferentes. No Guia Financeiro do Brasileiro Não Residente, que é o material mais completo da internet, com mais de 2.000 alunos, onde lá estão respondidas todas ou quase todas as dúvidas que você tem sobre esse tema de saída fiscal, o que você pode fazer, o que você pode manter no Brasil, quais são suas obrigações, que conta bancária você pode ter, quanto é que custa uma conta bancária para quem não mora fora.
é ok você não fazer saída fiscal, você tem que declarar ou não. E para ganhar tempo e ter uma informação mais individualizada, você pode agendar uma consultoria comigo, tanto para parte tributária para quem mora fora, quanto para você ter uma mentoria financeira se você acha que você não está gerenciando bem as suas finanças, você quer organizar a sua vida para prosperar mais, fazer render mais, saber investir, ter mais dinheiro na sua conta, conseguir prover mais para sua família. Você pode dar também uma consultoria ou uma mentoria financeira comigo. E se você tem interesse em fazer a sua saída fiscal, você já concluiu que a saída fiscal é o melhor caminho para você, vou deixar aqui embaixo também o link do Saída Fiscal 360, um curso que já ajudou mais de 1000 pessoas a fazer a sua saída fiscal de maneira correta. Lá é um curso em vídeo, um passo a passo completo, com todos os detalhes, para você aprender a fazer a sua saída fiscal de maneira simples, correta e independente. Não é um processo extremamente complexo, mas tem vários pontos de atenção. Tudo isso vai estar lá no Saída Fiscal 360, beleza? Desculpa a interrupção e pode seguir pro vídeo aí. E além disso, como você é nômade, sua renda vem, sei lá da onde, ou de várias fontes de renda de vários países, você acaba não tendo residência fiscal em lugar nenhum e você acaba não tendo que pagar imposto. É caso, por exemplo, de quem trabalha em navio, quem é nômade digital, quem trabalha muito, por exemplo, viajando, por exemplo, piloto de Fórmula 1, eles passam o ano inteiro viajando. Aí eles têm a estratégia de, muitos deles moram em Mônaco por isso, porque Mônaco não cobra imposto, então, porque mesmo quando você está sempre viajando, não tem residência fiscal em lugar nenhum, é interessante você adotar um local voluntariamente, entre aspas, para ser a sua residência fiscal, porque você declara naquele local, mas você não vai pagar imposto, porque aquele local não te cobra imposto, por questões digamos assim, compliance. É estranho quando você tem uma renda, por mais que ela seja uma renda legítima, é estranho quando uma renda legítima sua, ela não está presente em nenhuma declaração de imposto de renda de nenhum país. Se você decidir se mudar para algum outro país e transferir toda a sua renda para lá, pode ser que o banco que está fazendo a transferência, o site de remessa, a empresa ou até o próprio fisco daquele país queira saber a origem daqueles bens. E a forma mais oficial é você mostrar a sua declaração de imposto da onde você tinha residência fiscal anteriormente. Mas o que importa aqui é que quando você é um viajante constante, você acaba não virando um residente fiscal de local nenhum. E a estratégia do nômade tributário é um pouco nisso, só que ela é menos trabalhosa, digamos assim. Por que ela é menos trabalhosa? Ela é menos trabalhosa, mas talvez um pouco mais custosa. Por que ela é menos trabalhosa? Porque o nômade digital, você ficar pingando de lugar em lugar a cada 3 meses é um saco e você vai ter que ficar sempre se hospedando em Airbnb, hotel, você nunca sente que você está na sua casa. Mas o nômade tributário é diferente, porque se você adotar 3 lugares no mundo, por exemplo, Brasil, Portugal, assim, um lugar pode ser o Brasil, o outro lugar pode ser, sei lá, Portugal, Miami, algum lugar da Europa que você gosta, Ásia, sei lá, Singapura. Mas o terceiro lugar, necessariamente, tem que ser um país que cobra imposto territorial. Então, pode ser Singapura, Geórgia, Paraguai, Uruguai, alguma ilha caribenha, ou algum lugar que não cobra imposto de renda at all. Por quê? Porque os outros 2 lugares, tipo, digamos que seja Brasil e Portugal, você vai morar 5 meses, 4 meses. Então você nunca vai morar nesses lugares mais tempo do que você precisa para poder completar os 183 dias. Então você vai chegar perto do limite de não ser mais considerado turista no Brasil e não ser mais considerado turista em Portugal. E você vai jogar toda a sua vida a partir daqueles acordos de evitar bitributação, como tem lá os critérios, você vai jogar toda a sua vida para caracterizar que a sua residência fiscal, na verdade, é, por exemplo, no Uruguai. Por que Uruguai? Porque o Uruguai não cobra imposto sobre renda estrangeira. Então, você vai ter que viajar constantemente durante o ano. Você vai passar 4 meses num lugar, 4 no outro e 4 no outro. Ou, sei lá, 5, 4. Enfim, você vai fazer combinações aí. Você não pode passar mais do que 6 meses em nenhum lugar. Só que como você vai ter renda, sei lá, do Brasil, renda de seus negócios mundo afora, que não é, por exemplo, no Uruguai. O Uruguai, como ele só cobra imposto de rendimento que você tem da fronteira para dentro, ou seja, rendimento de origem uruguaia, qualquer rendimento que você tenha de origem estrangeira, do ponto de vista do Uruguai, não vai incidir imposto de renda. Então, por exemplo, se você fica 4, 5 meses no Brasil, 4, 5 meses em Portugal e 4, 5 meses no Uruguai, e aí a sua morada principal é o Uruguai, o seu centro de interesses vitais é o Uruguai, você declara imposto de renda no Uruguai, a sua residência fiscal no Uruguai, nos outros 2 você só é um turista. E você está gerando renda de outros lugares. Pode ser Brasil, pode ser Europa, pode ser Estados Unidos, mas você declara essa renda só para o Uruguai, porque o Uruguai é a sua residência fiscal. Então você consegue ter uma vida um pouco mais sossegada do que ficar viajando o tempo inteiro igual um nômade digital. Você pode
acaba sempre ficando nos mesmos lugares em cada país. Você vai ter uma vida mais confortável, vai lhe custar um pouco mais caro, porque você vai ter que ter algumas coisas fixas em alguns lugares, só que obviamente a sua relação estreita vai ter que ser com um lugar que você tenha residência fiscal, que vai ser, sei lá, Uruguai, Paraguai, e é uma forma de você não pagar imposto, ou pelo menos pagar bem menos imposto, porque vai depender de que tipo de rendimento você tem. Porque é o seguinte, vamos supor que você vive de dividendos que você recebe no Brasil. Dividendos no Brasil não tem cobrança de imposto para residente fiscal e para não residente fiscal. Quando você vai morar no... Talvez isso até mude para não residente fiscal, talvez tenha cobrança de imposto, mas esse é o tema para outro vídeo. Na hora que eu tô gravando esse vídeo, ainda não alterou isso. Quando você mora no Uruguai, esses dividendos que você recebe no Brasil são considerados rendimentos de fonte estrangeira. Então o que vai acontecer? Você vai se inscrever no canal e aí agora você vai entender o que vai acontecer. O que vai acontecer é o seguinte, você recebe dividendos do Brasil, que te cobram 0 de imposto, e o Uruguai também te cobra 0 de imposto. Não porque ele cobra 0% de dividendos, de imposto em dividendos, eu nem sei quanto é que ele cobra, mas é porque ele não cobra imposto sobre rendimento estrangeiro. Só que se, por exemplo, você mora no Brasil e você tem imóveis e você aluga, quando você faz saída fiscal do Brasil, você continua tendo que pagar imposto sobre esses aluguéis, porque esse é um rendimento de origem brasileira. E esse rendimento, especificamente, tem imposto para o residente fiscal, numa alíquota fixa de 15%. Então, apesar do Uruguai não te cobrar imposto sobre esse rendimento, mas o Brasil vai te cobrar imposto sobre esse rendimento, porque você na condição de não residente fiscal, sendo beneficiário do aluguel. Então, assim, depende do tipo de rendimento, mas do ponto de vista do país onde você tem residência fiscal, você tem como morar parcialmente no Brasil, não um ano inteiro, obviamente, mas tem como morar parcialmente no Brasil, morar parcialmente, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, e morar parcialmente no local onde você vai determinar que é o seu centro de interesses vitais e, consequentemente, a sua residência fiscal, porque é a sua morada principal. E esse lugar não vai te cobrar imposto de renda sobre os seus rendimentos de origem estrangeira. Aí, se esses rendimentos de origem estrangeira têm incidência de imposto de renda na origem do rendimento, por exemplo, se é aluguel no Brasil, isso é outra história. Mas se ele for 0 na origem e 0 na chegada, é 0 qualquer momento. A depender, por exemplo, se você tem uma empresa na Estônia que cobra 0% de imposto corporativo, o dinheiro que entra na Estônia via sua empresa operacional, a Estônia vai cobrar 0% de imposto. Se essa empresa te paga um salário e você é um estrangeiro fiscal para a Estônia também te cobra 0% de imposto, mas ela te cobra que você comprove que você declarou isso para o país onde você mora, no caso, por exemplo, o Uruguai. Só que quando você declara para o Uruguai também te cobra 0. Então, depende muito do tipo de negócio, do tipo de atividade que você faz, que estrutura você tem. Se você, por exemplo, é uma pessoa de TI que trabalha com programação e seu trabalho é 100% remoto, a depender do país para quem você presta serviço, esse país não vai te cobrar imposto de renda, vai te cobrar imposto de renda menor pelo fato de você não morar lá. E aí o país onde você realmente mora, fiscalmente falando, no caso do Uruguai, não vai te cobrar nada. Então depende da estrutura. Mas essa estrutura no nômade tributário, a essência dela é que você vai ficar menos tempo do que o tempo suficiente para se tornar residente fiscal de algum lugar. E quando você está estourando o tempo, você vai para outro lugar. Quando você está estourando o tempo, você vai para outro lugar. Então você fica sempre circulando. E tem que envolver 3 lugares. Por que 3 lugares? Porque se você envolver só 2 lugares, você vai acabar ficando mais do que 6 meses em um dos 2. Então tem que ser 3 para você não ficar mais de 6 meses em nenhum dos 2 que você não quer ter residência fiscal, tipo Portugal e Brasil. E você tem residência fiscal só no Uruguai, por exemplo, no Paraguai, só na Geórgia. Obviamente que esses menos de 6 meses, 4, 5 meses, você vai morar em cada lugar, não são consecutivos. Você pode ficar 2 meses, 2 meses, 2 meses, mas só que aí voltamos ao problema do nômade digital, que viaja muito. O ideal é que você reduza a quantidade de viagens, porque é um modelo um pouco mais confortável e menos cansativo. Mas você pode ficar um mês em cada o tempo todo, só rodando nos 3, um mês. A contagem é sempre nos últimos 12 meses, ou depende do país, nos últimos 12 meses ou durante um ano fiscal, você não pode passar mais do que 6 meses naquele país. A regra geral é essa, tá? Vão ter variações de país a país, que, por exemplo, Estados Unidos, ele conta os 3 últimos anos, não conta só o último. Então, o último ano, cada dia conta como um. O penúltimo ano, se não me engano, cada dia conta como um terço. E o antepenúltimo ano, cada dia conta como um sexto. Então, se você passou, por exemplo, no antepenúltimo ano, 60 dias, no penúltimo ano, sei lá, 30 dias, o penúltimo ano ele vai contar 10 dias, porque é um terço de 30. E o antepenúltimo ano ele vai contar 10 dias, porque é um sexto de 60, entendeu? Então não é que eles... E o último ano, se você passou 100 dias, ele vai contar os 100 dias. Então tem exceções, mas basicamente o número mágico é 183 dias que você não pode passar no mesmo lugar durante um ano fiscal ou num período de 12 meses. Aí para você pagar menos imposto e ganhar mais dinheiro, uma recomendação que eu dou sempre, a primeira é você se inscrever no canal, a segunda é deixar o like e a terceira é compartilhar esse vídeo com quem você ama e precisa ver esse conteúdo.
Mas, no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, não se esquece para você acompanhar mais conteúdos como esse por aqui. Vou ficando por aqui, um grande abraço, espalhe a palavra, até o próximo vídeo e falou!